Bom, vamos lá. Peço perdão pela iluminação, mas esse vídeo era algo que eu tava querendo falar já faz um tempo. Tava meio que sem nada pra fazer aqui na universidade. Falei, vou dar uma volta, dar uma relaxada. E vim aqui pro lado da capela, ecumênica, mas capela. E eu tava pensando, a universidade, ela olha de uma forma muito errada para o que é Rerum Novarum e o que é 40º ano, no quesito de não entender as duas bulas. É um lugar meio movimentado, mas eu nunca sei se é gente ou se é gambá. Caiu alguma coisa aqui em cima. Tem um toldinho aqui. Tá bem escuro, eu sei, mas é uma única iluminação do bloco da frente aqui que ilumina essa área. E a minha câmera do meu celular também não ajuda. Por que esse povo não entende direito o que é Rerum Novarum? Quando a gente vem aqui para a universidade para falar de Rerum Novarum, é uma questão apenas social-trabalhista. O trabalhismo nasceu na Igreja Católica, 40º ano, Rerum Novarum. Ainda falam na ordem errada, né? O 40º ano é comemoração de 40 anos da Rerum Novarum do Leão XIII, sua santidade. Ao falarem dessas duas bulas, eles ainda falam errado. Porque entendem as duas como um ideal de trabalhismo, como um ideal de harmonia social, como um ideal de social-democracia, mas não entendem essas duas bulas enquanto bula. Então por que acho que aqui ficou melhor, né? Por que o Papa ia falar sobre isso, então? As pessoas esquecem de entender que a Rerum Novarum não é sobre social-trabalhismo apenas. Ela é, sim, sobre uma melhor estruturação da sociedade enquanto serviço, ok? Mas ela é uma carta de enfrentamento aos erros daquela sociedade. A Rerum Novarum, ela é uma carta onde o Papa deixa claríssimo que não tem como você melhorar a sociedade, não tem como você melhorar o trabalho, não tem como você melhorar nada se você não tiver um esforço de recristianização da sociedade. A Rerum Novarum não é sobre escala 6x1, escala CLT, sobre dignidade do trabalho, salário mínimo. Ela fala dessas coisas passando bem por cima. Ok. Ela é o pilar da doutrina social da igreja? Corretamente, sim. Porque ela é um grito de socorro do Papa por uma recristianização da sociedade. Uma sociedade que estava começando a ser engolida pelos males da maçonaria, por exemplo. Principalmente na França e no México. E aqui no Brasil. É Leão XIII que vai dar força aos bispos que lutam contra a maçonaria aqui no Brasil. Não dá para você entender um documento escrito com base metafísica apenas no materialismo. E esse é o erro que a universidade não entende. A mesma coisa, 40º ano, foi escrita 40 anos depois para falar que as pessoas precisam de carteira de trabalho? Não, foi escrito 40 anos depois para deixar claro para a sociedade que necessitava-se de uma recristianização da sociedade. Recristianização dos costumes. É o que o Papa Pio XI vai falar. Ele vai falar que nós precisamos de uma recristianização dos costumes, uma recristianização da sociedade e uma luta ferrenha contra a maçonaria. O falso ideal de liberdade, que gera libertinagem, o falso ideal de fraternidade, que gera corrupção e discórdia, e o falso ideal de igualdade, que vai gerar um capitalismo desenfreado. Então, sim,
são cartas que condenam o capitalismo desenfreado, correto? São bulas para isso. Mas também são bulas que condenam o perigo do socialismo e o perigo da maçonaria. E quando a gente entra aqui para a universidade, nesse quesito do curso de História, nós vemos essas duas cartas apenas como um fantoche. Olha, todo mundo escreveu carta sobre o trabalho, Mussolini lá, carta del lavoro, né? Os integralistas estão aqui falando que a gente precisa de alguma coisa. Getúlio Vargas, né? Trabalhismo brasileiro. E tentam colocar renovaram o 40º ano embaixo do cabide do PDT, do Partido Trabalhista, e não entendem. Não fazem noção alguma do que é fugir do materialismo, ir para a metafísica. Sempre que você fala de documentos da igreja, sempre que você fala sobre documentos religiosos, independente da religião, se é uma carta do Dalai Lama, você não pode ler ela apenas como um olhar político, você tem que olhar ela com um olhar metafísico, porque foi algo escrito de forma metafísica, foi algo escrito para se atingir resultados metafísicos, que fogem do que nós podemos sentir e fogem do que é nosso material. Mas se isso não for entendido, se isso não for equalizado na cabeça da pessoa, ela não vai entender. Então, assim, eu tô há um semestre com o professor toda vez olhando para mim e falando assim, não, a Igreja Católica, renovaram, né, trabalhismo, 40º ano, né, reforçando doutrina social. Só que não entra no que realmente são esses documentos, não entram no que, não é o objetivo dele, não é nem o objetivo. Ele nunca leu essas cartas com outro olhar, que não seja materialista. Ele não é marxista declarado, não é. Ele é um professor muito bom, eu gosto muito das pesquisas dele, trabalha com história comparada e tudo, mas, e mesmo se fosse um materialista, um professor renomado, só que ele nunca parou para olhar. Uma vez ele conversou comigo após uma aula e falava assim, nossa, ele não é católico, não liga para religião nenhuma, mas ele fala assim, é triste ver o que o protestantismo de certa forma fez com o debate político cristão, porque você não tem mais aquelas academias de política, você não tem mais aquelas academias de ensino social que existiam dentro das congregações marianas, que existiam dentro das pastorais da família, das pastorais do trabalho, as corporações de ofício. Você não tem mais isso. Em boa parte vem do enfraquecimento cultural da religião cristã. Ele falou assim. Só que não se entende que a sociedade inteira perdeu o senso de metafísico. A sociedade inteira perdeu o entendimento de olhar para o que está além do físico, além do dia a dia, além do acordar, tomar aquele golão de café, ir para o trabalho, voltar do trabalho, tomar aquela cervejinha e deitar na cama para dormir. Perdeu-se o ideal do que se vivia aos domingos, né? De acordar, ir para a igreja, rezar, entender que existe um mundo além do que a gente olha aqui de pedra sobre pedra. E aí eu tava andando aqui pela UEM, pensando nessas questões, meu último semestre aqui na UEM, e como falta, né? A necessidade de alguém que fale sobre isso. Não gosto do Olavo, mas ele dava umas arranhadas nisso, sabe? No que é metafísico. O Clóvis vai muito nesse sentido. De fugir do físico, do sensorial. Clóvis Barros Filho. Mas ele pula pro outro lado. Ele pula pro estoicismo. Existe um metafísico, mas eu não ligo. É mais correto, mais belo do que
não entender a existência do metafísico? Não sei. Bom, se metafísica fosse fácil, não seria um dos livros mais complicados de se ler. Dos gregos, né? Então, a metafísica é algo que se deixa vago ainda, mas é algo de se pensar, é algo que nós necessitamos de muita gente falando. O que é o metafísico dentro dos nossos dias a dias, dentro dos nossos ideais? Em sala de aula, explicando, usando aquele método de educação dos Rudins, para explicar o que é metafísico, muitas vezes a gente tem dificuldade de passar para as crianças que é apenas aquilo que não reside no nossos cinco sentidos. Existe ainda uma dificuldade de fazer essas crianças entenderem que existe algo para além da imaginação, que existe algo para além do que você olha pelo celular, e que a sua mente é capaz de criar muita coisa e que quem nos criou, criou muita coisa para que nós pudéssemos acessar. Ok, fugindo aqui de gnoses, tá? Não estou falando de gnosticismo, mas apenas de olhar as coisas entendendo que não é só o que está no papel, né? É igual a diferença entre ler e compreender, né? Quem lê vê o que está no papel, quem compreende vê o que está além do papel. E a metafísica é isso. Muitas pessoas estudam até hoje, fazem inúmeras pesquisas sobre Rerum Novarum e 40º ano, mas não passaram do que está no papel. Não, você queria que a pessoa lesse e se convertesse? Seria o melhor, o mais ideal. Mas não, mas que ela entendesse e falar, qual é o contexto em que isso aqui foi escrito? E saísse do contexto de Revolução Francesa, levantes socialistas internacionais, Revolução Russa, que saísse disso e fosse para mais fundo, né? Entender o contexto religioso do que aquilo foi escrito. Quais foram os marcos importantes da vida tanto de Pio XI quanto de Leão XIII? E qual que era o movimento religioso da cabeça deles enquanto eles escreviam isso, né? Bom, então fica aqui esse meu clamor, né? Precisamos falar sobre a metafísica de Rerum Novarum. Bom, quem sabe eu não discorra mais com isso com mais tempo, mas meio perigoso aqui já. E eu tenho que voltar para os meus afazeres. Bom, até mais. Fiquem com Deus.